Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Eu quero começar lembrando você do Salmo 115, que nos seus 3 primeiros versículos nos dizem o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória. Porque as nações nos perguntam onde estão ou onde está o Deus deles. No céu está o nosso Deus e Ele faz tudo como lhe apraz. Eu gostaria de te convidar a cultuar a Deus conosco da perspectiva do Salmo 15, que nos diz que Deus merece receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor que lhe pertencem. E que também nos diz que Deus faz soberanamente dos céus tudo aquilo que Ele quer fazer. Que em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua força, em todo o seu poder, Deus faz dos céus tudo aquilo que Ele quer fazer. Portanto, cultue a Deus conosco, reúna a sua família, para que nós devolvamos a Deus toda a glória que lhe pertence, para que nós reconheçamos sobre as nossas vidas o governo, a majestade e a perfeita vontade de Deus. Vamos louvar, vamos cultuar a Deus, vamos honrá-lo com as nossas vidas e com as nossas vozes. O Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus.
O Salmo 116, versículo 12, nos pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E esse salmo, esse versículo, essa pergunta é propício ou é propícia para o momento em que nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas a Deus. Para que nós entendamos que nossos dízimos e ofertas nada são além da nossa resposta a toda a fidelidade, a providência e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nós não estamos fazendo para receber, nós fazemos porque recebemos. Nós não estamos barganhando, mas nós estamos agradecendo. Nós não estamos investindo de modo que esperamos ter retorno. Nós já recebemos tudo o que podíamos ter pela fidelidade de Deus. E agora, com fidelidade, nós respondemos a esse amor que nos salva, que nos restaura, que nos sustenta. E entregamos a Deus o nosso coração, as nossas vidas, nossas ofertas e nossos dízimos. Com fidelidade e generosidade, faça isso para a glória de Deus enquanto cantamos mais essa canção. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Amém. Eu quero te convidar agora a abrir comigo sua Bíblia no Salmo de número 8, para que nós meditemos na palavra de Deus e para que Ele nos reconstrua através dessa vida e dessa jornada de oração. Salmo de número 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, ou os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites?
Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar? Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão grande és tu e quão pequenos somos. Minha oração é para que, diante da tua palavra, neste momento especial, nós sejamos reconstruídos e sejamos edificados casa espiritual, casa de Deus. Que o Senhor nos leve a essa jornada, onde através das orações do teu povo, nós aprendemos um pouco mais do que significa ser igreja e alcancemos um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, porque o Senhor é nossa rocha e nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Eu gostaria que nós nos lembrássemos do contexto maior onde estamos conversando. Deus está nos reconstruindo enquanto crentes cristãos, reconstruindo enquanto famílias e, depois de tudo isso, reconstruindo enquanto igreja. Nós já passamos por diversas etapas dessa reconstrução. Deus já demoliu em nós aquilo que não agrada e aquilo que atrapalha a sua obra e a sua vontade. Ele já ergueu entre nós valores e pilares, e nesse mês de junho eu tenho convidado vocês para que em oração, através da oração ou das orações do povo de Deus no livro dos Salmos, nós entendamos qual é a nossa resposta a tudo aquilo que Deus tem feito por nós e em nós. E na semana passada, ao lermos o Salmo 1, nós aprendemos que em oração nós nos tornamos uma igreja bíblica que ama a palavra de Deus e que na palavra de Deus medita de dia e de noite. Mas hoje eu gostaria de dizer a vocês que através da oração nós nos tornamos uma igreja excelente, que reflete em suas obras a glória e a majestade do nosso Deus. Mas antes de entendermos todo o resto, eu preciso te situar ainda dentro do tema e do contexto do tema. E para fazer isso, eu gostaria de dizer a você o que não é excelência. Em primeiro lugar, excelência não é perfeccionismo. Não é essa busca, essa ânsia pela perfeição que tem nos feito adoecer dia após dia na sociedade moderna. Excelência não é ser perfeito. Ainda que busquemos entregar a Deus o nosso melhor, nós precisamos reconhecer que todo o nosso melhor em nenhum momento alcançará a perfeição e os padrões que Deus exige de nós. E é por isso que a excelência não pode, nunca poderá ser comparada ao perfeccionismo, porque só há um perfeitamente bom, que é o nosso Pai que está nos céus. De modo que o caminho para a excelência passa pela graça de Jesus Cristo que atua sobre nós e em nós atuando, nos leva a viver plenamente a vontade de Deus, mas excelência não é perfeccionismo. Em segundo lugar, a excelência também não é produtividade. Não é, mais uma vez, essa ânsia, essa busca por produzir cada vez mais, por ter cada vez mais seguidores nas redes sociais, por ter cada vez mais dinheiro em nossa conta, por ter cada vez mais publicações ou livros ou qualquer outra coisa que você queira acrescentar a seu currículo. Não é essa ânsia por termos cursos atrás de cursos atrás de cursos. Não é essa ânsia por apresentarmos resultados atrás de resultados atrás de resultados, porque no reino de Deus nós cremos que nós podemos plantar, nós podemos regar, nós podemos cuidar, mas só um é capaz de nos dar o crescimento, esse um é Deus.
que nos plantou enquanto igreja. Portanto, a excelência não é produtividade, porque só há um que produz em nós e através de nós. E esse um é Deus. Mas se excelência não é perfeccionismo e excelência não é produtividade, eu preciso te dizer então o que excelência é. Eu resumo excelência em 2 palavras: excelência é ordem e excelência é glória. E eu quero te dizer o contexto no qual eu incluo essas palavras. Primeiro, ordem. E primeiro, ordem dentro do contexto dos salmos, que são as orações que levam o povo de Deus da total desordem, do caos, do desespero, à ordem, à orientação, à esperança. De modo que quando eu digo que excelência é ordem, eu digo que a excelência é fruto das orações sinceras do povo de Deus, que nos tiram de todo o caos, de toda a desordem, de todo o desleixo e nos levam à consagração, à piedade e à esperança. Mas excelência também é a manifestação da glória, não a nossa, mas de Deus. E é por isso que nesse sentido, nós olhamos para o Salmo de número 8, nós oramos o Salmo de número 8, que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É isso que nos orienta, é isso que traz ordem às nossas vidas, é isso que nos leva à glória de Deus, é isso que nos traz ou nos leva à excelência. Contemplarmos a Deus e a sua vontade magnífica e gloriosa em toda a terra. E diante de tudo isso, eu gostaria de te convidar a refletir no Salmo de número 8 e a entender que o Salmo de número 8 é um caminho, é o caminho para a vida de excelência. E enquanto nós nos dispomos a orá-lo como parte da nossa rotina diária, como parte da vida de oração de nossa igreja, Deus está construindo em nós a excelência que Ele deseja que nós usemos para servi-lo. E é por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o caminho para a excelência passa por contemplarmos a grandeza de Deus. O texto diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, e da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O texto nos retira do nosso universo, nos retira do nosso mundo e nos leva até a criação, onde Deus ordenadamente, gloriosamente criou todas as coisas. Perceba como Ele faz. Nos 3 primeiros dias Ele cria os ambientes, para que então nos 3 dias seguintes Ele crie todos os habitantes desses ambientes. No primeiro dia Ele cria a luz e faz a separação entre luz e trevas, o dia e a noite. No 4º dia Ele cria o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. No 2º dia Ele cria os firmamentos dos céus e da terra, ou melhor, dos céus e dos mares. E no 5º dia Ele cria as aves para povoar os céus e os peixes para povoar os mares. No 3º dia Ele faz nascer a porção seca e sobre ela a relva, a flora. No 6º dia Ele cria todos os animais que habitam sobre a terra. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus de força, Deus é um Deus de poder. E o caminho para a excelência passa por contemplarmos toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a ordem que há em nosso Deus. Mas o texto também diz que Deus, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscita força. E percebam como esse salmo fala de excelência, porque quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 21, versículo 16 de Mateus, vai atualizar esse salmo, vai citar esse salmo, ele diz: da boca de pequeninos e de crianças de peito, tirastes perfeito louvor. Porque, meus irmãos, quando nós contemplamos o poder, a força, a grandeza e a beleza de Deus na criação, e em Cristo,
Não há outra resposta possível senão a excelência, o nosso melhor. Porque o caminho da excelência, ou para a excelência, passa pela contemplação da grandeza de Deus, e a nossa excelência é tão somente reflexo dessa grandeza e dessa glória. Em outras palavras, nós somos excelentes porque Deus é excelente. Em outras palavras, tal como a lua reflete a luz do sol, nós, como criaturas, refletimos e devemos refletir a glória do nosso Criador. Nós, como filhos, devemos refletir a glória do nosso Pai. Nossa excelência é reflexo da grandeza e da glória de Deus. Nós somos apenas a luva que a mão de Deus calça. Nós somos apenas a luz que ilumina a glória e o poder do nosso Deus. Mas em segundo lugar, o Salmo nos ensina que a jornada pela excelência passa também por contemplar a nossa pequenez. Porque o Salmo diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Meus irmãos, a excelência não está em nós. Ela não nos pertence, ainda que nós precisemos buscá-la. Ela não pode ser erguida como um troféu, como um selo, como um diploma de honra ao mérito, ainda que deva ser característica de todo cristão. E é só quando entendemos a nossa pequenez que entendemos que, a não ser que depositemos em Cristo toda a nossa confiança, todo o nosso desejo de servi-lo com o melhor que temos, nós nunca seremos excelentes. O Senhor Jesus, ainda em Lucas capítulo 17, versículo número 10, quando está contando a parábola de alguém que serve e faz toda a sua obrigação e faz da melhor maneira possível, diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós não somos servos condecorados, nós não somos servos que fazem além da sua obrigação quando fazemos e servimos a Deus com excelência. Nós não somos nada, nem ninguém quando entregamos a Deus o nosso melhor, tudo aquilo que nos foi ordenado. Nós somos servos inúteis, porque não fizemos nada além daquilo que nos foi ordenado fazer. Meus irmãos, a excelência não nos pertence, ainda que nós sejamos convidados a vivê-la. Ela é um presente da graça de Deus a nós, que deve ser buscado, deve ser cultivado, deve ser perseguido, e no final desse caminho, devemos nos considerar como servos inúteis, porque não fizemos nada além do que havíamos de fazer. Mas por fim, a jornada para a excelência passa, em primeiro lugar, pela contemplação da grandeza e da glória de Deus. Em segundo lugar, pela contemplação da nossa pequenez. E em terceiro lugar, pelo entendimento do nosso propósito. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes: ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. E mais uma vez nós somos levados à criação. E agora o fato de que em sua criação Deus nos fez a sua imagem e semelhança, apesar de não sermos nada, apesar de não merecermos a sua atenção, apesar de não merecermos o seu amor, a manifestação da sua glória, Deus nos fez por um pouco menor do que Ele e nos colocou como dominadores, como governadores de toda a criação.
É por isso que a excelência, ou o caminho para a excelência, passa pelo entendimento do modo como nós fomos criados, o entendimento do nosso propósito, o entendimento de que eu e você, nós fomos criados para viver em excelência, para fazer o nosso melhor, para entregar a Deus o nosso melhor, ainda que isso não venha de nós, seja um presente que Deus nos dá, ainda que isso reflita a glória de Deus, nós fomos criados para viver em excelência. Deus nos fez por um pouco menor do que Ele. E em nos fazendo por um pouco menor do que Ele, nos criou para sermos os governadores de tudo e para em tudo enchermos o mundo com a sua glória. O caminho para a excelência passa pela contemplação da glória de Deus, passa pela contemplação da nossa pequenez, passa pelo entendimento do nosso propósito e chega no ponto onde nós entendemos o espírito do Salmo, quando ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Porque o que é excelência senão as nossas obras feitas com alegria e prazer, com esmero e dedicação, que fazem os povos e as nações olhar para nós, para as nossas obras, e dizer: ó Senhor, Senhor deles, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Eu termino te lembrando da parábola dos talentos, e te lembrando que aquele homem que recebeu 1 talento e o escondeu porque tinha medo do seu patrão, não desenvolvendo aquilo que lhe foi confiado, teve o seu talento retirado e foi lançado para longe do gozo do seu Senhor. Mas aquele homem que recebeu 10 talentos e o multiplicou a 20, recebeu o talento daquele homem que ganhou apenas 1 e foi convidado a entrar no gozo do seu Senhor. Eu quero terminar te lembrando do Senhor Jesus, quando no Sermão do Monte ele diz, Mateus 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero te lembrar de Paulo, quando ele nos diz: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque em oração nós somos levados da mediocridade, do desleixo, do conforto e da morosidade para uma vida excelente, que reflete a glória de Deus, apesar da nossa pequenez, e nos leva de volta para o propósito para o qual nós fomos criados, a fim de que as nações olhem para nós e digam: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, a fim de que a nossa luz brilhe entre os homens e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, leve-nos através da oração a esse caminho de excelência. Permita-nos contemplar a sua glória, permita-nos ver a nossa pequenez, permita-nos voltar ao propósito para o qual nós fomos criados. Nos abençoe, Pai. Abençoe cada ministério dessa igreja, abençoe cada irmão dessa igreja. Derrama sobre nós o teu espírito, da sua capacitação. Derrame sobre nós da disposição necessária para que sejamos uma igreja que vive em excelência, que reflete a sua glória, que proclama a tua bondade, que fala ao mundo quão magnífico o Senhor é. Para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles, vendo as nossas obras, glorifiquem o Senhor que está nos céus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Abençoa-nos, Deus. E todas as terras, todos os povos crerão que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és glorioso, grandioso e magnífico, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus o Pai, as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.